Bom dia, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vou trazer aqui então para vocês a atualização aí o que a gente pode esperar para esse final do ano aí, começo do ano que vem, né? Vamos ver que o mercado está falando aqui pra gente, certo, gente? Então vamos começar aqui pelos índices, né? Vamos olhar o índice financeiro aqui o mês. Então a gente percebe que o índice financeiro ele rompeu essa estrutura, né? Fez pullback e foi lá, pegou o primeiro, segundo alvo. A gente começa a ver uma dificuldade dele de romper o nosso segundo alvo, né? Então ele pode vir fazer um pullback aqui no primeiro alvo para aí sim continuar, tá bom? Mas tomar muito cuidado, galera, porque o índices e commodities eles gostam bastante de fazer, desculpa, gostam bastante de fazer reversão aqui nos segundos alvos, né? Então, tomar cuidado aqui, né? Que, como a gente pode perceber, o índice financeiro, além de estar em dois segundos alvos, ele quase tocou o último alvo da estrutura menor que eu tinha projetado para vocês, certo? Então, vamos ficar de olho aí no mês que vem, se ele consegue de fato romper essa acumulação, né? Como a gente pode ver aqui ó, na semana, ele está com muita dificuldade de passar dessa região, né? Está acumulando aqui. A tendência é de alta, né? Ainda, né? Topos e fundos ascendentes. Mas tomar muito cuidado, porque nessa região onde o índice financeiro se encontra, ele pode querer ameaçar um, um pullback um pouco mais agressivo aqui, tá, galera? Vamos ficar de olho, ver se ele consegue romper essas duas linhas amarelas aqui, esses dois segundos alvos. Que se isso ocorrer, a gente tem grande chance sim do índice financeiro ir ali para o último alvo do mês, né? Agora vamos para o nosso DI futuro, mês. Então, o que eu tenho aqui para vocês? Olha que interessante. O mês do DI, ele pegou o primeiro alvo de toda essa estrutura aqui que eu tinha projetado para vocês, né? Como vocês podem ver, ele vem, faz pullback exatamente na região rompida. E aqui ele está trabalhando um pullback, né? Um halt nessa região. E a briga aqui é para ver se ele faz um pullback um pouco mais agressivo aqui nessas retrações de Fibo, ou se ele respeita de fato essa região, né, respeitando o fundo, né, que no mês aqui ele perde, certo? Perdeu e eles defenderam esse fundo que foi perdido. Olha quanta confiança a gente tem aqui. A gente tem o topo rompido, tem o fundo que foi defendido, a gente tem a primeira retração de Fibo. Que mais? Ele rompeu a máxima do candle anterior, certo? A gente percebe o volume voltando. Vamos ver o OBV. Tá, o OBV ainda não conseguiu romper. E não vejo uma divergência no IFR. Então, o que a gente vai observar aqui, galera? A gente vai ficar de olho se o mês vai conseguir romper esta máxima aqui, tá? Se o nosso DI futuro, nossos juros, ele conseguir romper o nosso 13,75, ele tem grande chance sim de dar continuidade e ali buscar o nosso 1444, tá? O nosso DI futuro. Ficar bem atento aí com o que está acontecendo, né? Porque ele defendeu o fundo que era para ser perdido. E aqui eu vou até apagar isso aqui para ficar mais limpo, para a gente conseguir enxergar melhor. E aqui ele está fazendo um possível pivôzinho de saída, né? A gente vê o nosso candle mandatório, vê máximas e mínimas menores, né? Máximas menores e mínimas menores. Então aqui a gente tem um pullbackzinho nas médias para dar continuidade. E aí, se ele bater nessa região do 13,50, a gente tem grandes chances dele buscar esses alvos aqui, ó. Vamos projetar o alvo desse pullbackzinho, né? Desse pivôzinho de saída. Então tá lá, galera. Se ele conseguir
nessa semana aí bater no 13,50, a gente tem grande chance dele conseguir ir lá testar a máxima lá do mês que a gente tinha visto, né? E se ele conseguir romper essa máxima do mês, ele vai dar continuidade ao movimento de alta aqui, né? Buscar essas regiões. Normalmente, quando o gráfico ele pega um primeiro alvo, volta, faz pullback e não consegue romper fundo, indicando que ele vai voltar a subir, normalmente, quando acontece isso, ele vai testar novamente a máxima, né? Porque, pô, pensa, tocamos aquela região, vamos para baixo. Tentamos romper para baixo e não conseguimos, vamos voltar para cima, né? Já que a gente não conseguiu para baixo. Então, tem chance dele vir buscar a máxima novamente aqui, feita, tá? Mas só se tudo isso for confirmado, tá bom, galera? Vamos aqui pro nosso Ibovespa. Então, o Ibovespa, a gente já começa a perceber que ele está muito esticado, né? Não está tão saudável mais. E aqui ele pega o nosso primeiro e segundo alvo dessa estrutura que eu projetei para vocês, né? Que fez pivô de saída e foi lá. Buscou o nosso primeiro alvo, buscou o nosso segundo alvo, rompeu com muito volume. E aqui ele está fazendo um possível pullback nessa região rompida, nesse segundo alvo, para dar continuidade e buscar o nosso último alvo ali em 168.317, tá? Vamos ficar de olho nisso. E aqui no semanal a gente percebe que o preço pegou todos os alvos desse pivôzinho que eu tinha projetado, né? Pegou o primeiro, o segundo alvo, ele fez pullback para dar continuidade, pegou o nosso último alvo e aqui ele confirmou o rompimento. Mas se vocês observarem, a gente já começa a perceber o nosso índice futuro apresentando uma exaustão aqui. Vou até desenhar aqui para vocês para ficar mais fácil. Ó. Uma exaustão do índice. Eu vou fazer assim, aqui fica mais legal ainda. Ó. Ctrl C, Ctrl V e puxo para cá. Então tá aí. Então a gente percebe uma exaustãozinha do índice, do Vespa, né, da nossa bolsa. Vamos ver então se ele consegue bater aqui nesse último alvo e aí sim vir a derretida aí que ele está querendo armar, tá bom? Muito cuidado aí, galera, com isso aí, tá? O índice Bovespa já está muito esticado, vai ser difícil dele dar continuidade a esse movimento de alta, ele só vai conseguir isso se ele realmente fizer um pullback mais agressivo, né? Porque isso aqui não está saudável, ele está subindo em linha reta. Para ficar saudável, ele tem que ir, voltar, e voltar, e voltar, e aqui ele só está indo. Bom, olhamos os índices, vamos agora para os bancos, galera. Primeiro aqui, vamos olhar o Itaú. Nossa, olha que gráfico sujo, hein, galera? Meu Deus do céu. Deixa eu dar só uma ajeitadinha aqui, para ficar melhor a gente enxergar. Então vamos lá. O gráfico quebra essa estrutura após pullback na 21, né? Projetei para vocês. Pegou o primeiro e segundo alvo, fez pullback no primeiro alvo para dar continuidade. Rompeu esse pivôzinho, foi lá, buscou o nosso último alvo e conseguiu romper o nosso último alvo, né? E aí, vamos olhar a semana. Aqui na semana, o que ocorreu? Eu projetei este alvo dessa estrutura para vocês. Ele pegou nosso primeiro, segundo alvo, rompeu nosso segundo alvo e está tentando ir buscar o nosso último alvo aqui dessa estrutura. Tá. Fiz a projeção também desse pivôzinho, pegou o primeiro e segundo alvo. Então, o Itaú está muito esticado para você adquiri-lo agora. A gente tem que esperar um pullback mais agressivo nas médias do semanal ou no mês, como a gente observou ali, para tentar pegar uma volta da tendência, né? Mas Itaú tá caro, tá esticado. Eu esperarei ele cair para pensar em algo, tá? Vamos olhar agora o Banco do Brasil. Bom, galera, o Banco do Brasil não tem muito que ser falado. Ele tá naquele enrosco lá já faz tempo, desde quando que foi que ele tocou aqui? Desde o mês 8, tá?
E o que a gente tem que observar aqui, ó, ele rompe a estrutura aqui, né, pega o nosso primeiro alvo, faz pullback, e aqui ele está indicando continuação, né, se ele perde a mínima aqui como ele já perdeu, continuação aí para buscar fundo. Mas ele está muito enroscado ainda, com muita indecisão. A gente tem que observar aqui, ver o que ele vai conseguir fazer. Que por enquanto é só um pullbackzinho desse movimento de baixo para dar continuidade. Aqui a gente consegue ver um ombro, cabeça, ombro, né, de possível reversão. E se ele conseguir romper esse 23,47, a gente tem grandes chances dele ativar esse pivôzinho, né, de saída e ele dar continuidade e buscar alvos, né? Vamos projetar aqui então um alvo dessa estrutura, se ele romper essa massa. Então a gente tem ali, primeiro alvo 24,95, segundo em 25,85 e assim por diante, o último alvo em 27,31, tá bom? Mas para isso a gente tem que esperar o rompimento dessa linha amarela aqui em 23,47, tá? Bom, olhando os bancos, vamos agora para Petrobras e Vale, né? Primeiro Petrobras. Bom, Petrobras, galera, ela deu esse movimento de alta, né? Tá dando um respiro agora, ela parou simplesmente de se movimentar, fez o halt na média, seguraram e aqui a gente pode ter um possível pivôzinho, tá? De saída. Se a gente for ver, ele fez um movimento de ignição aqui, né, de alta e fez um pullback. Isso aqui, ó, que a gente pode ver, topos menores e fundos menores, isso aqui nada mais é que um pivôzinho de saída, tá? E se ele conseguir de fato mesmo romper esse 31,91, a gente pode fazer essa projeção aqui para cima dessa outra estrutura, né? A gente percebe que ele segura aqui no primeiro alvo, tentou dar continuidade aqui, falhou, né? E agora briga para ver para onde que vai, se ele consegue romper para cima de fato, ou enfim. Bom, aqui, o que ocorreu? Eu fiz a projeção da estrutura aqui no diário, ele pegou o primeiro e o segundo alvo, se segurou no segundo alvo e voltou para cima da média de 21. Eu vou apagar isso aqui para ficar limpo, né, para a gente conseguir enxergar melhor. Então, o que eu estou observando aqui, tá, galera? Eu estou vendo uma ignição e um pullback na média, tá bom? Só que esse pullback tá estranho, né? Mais de 4 candles, tal, enfim, cutucou a média aqui, mas ele voltou para cima da média. Tá estranho porque tá um pouco agressivo só, tá? Mas a tendência de alta ainda, né? Quer dizer, tendência lateral ainda, né? Tá sem definição. Se a gente for ver lá o gráfico maior de todos, a tendência é sim de alta. Então ele fez topo, fundo. Então a gente vai aguardar, ver se ele consegue de fato romper essa máxima aqui essas máximas, né? Essa que eu marquei aqui do mês, temos essa aqui do semanal. Que se isso ocorrer, eu faço a projeção dessa estrutura aqui e a gente vai lá buscar alvos, tá bom? Mas a gente tem que aguardar ainda o rompimento das regiões. E aqui no diário eu já ouvia uma quebra da estrutura, né? Mas o que me deixa com medo aqui é que a gente percebe que não teve volume algum. Né? Ele faz topo, fundo, quebra a estrutura e eu fiz a projeção aqui. Então a gente tem o primeiro alvo dessa estrutura em 31,01 e o segundo em 31,22, tá? Vamos observar aí se ele consegue dar continuidade a esse movimento. Agora vamos olhar a Vale, galera. Cadê ela aqui? Vale. Vale ficou enroscada aqui nessa lateralização. Ainda está enroscada, né? Ela está aqui brigando, né? Tal. Conseguiu romper aqui, dar continuidade ao movimento. Pegou o primeiro, o segundo, o último alvo que eu tinha projetado para vocês. Vou apagar. Ela quebrou essa estrutura de 64,12 aqui. Eu vou fazer a projeção de toda essa estrutura. Não sei se ela vai conseguir fazer todo esse movimento, tá, galera? Na real já tá até quase chegando, né, do primeiro alvo aqui. Eu não tinha nem visto isso.
Então a gente tem aqui o primeiro alvo em 75,87, tá? Uma confluência aqui com topo histórico em 74,53. Se a gente vê no semanal, não teve um pullback, né? Que nem aqui, aquele da ignição, fez o pullback nas médias para continuar, ele só foi em reta. Então a gente tem que aguardar um pullbackzinho aqui no mês para pensar em alguma compra. Pullback aqui nas médias, né? Ou no semanal. Como vocês podem ver, olha como ele está esticadão. Isso aqui não tá com cara de estar saudável, né, galera? Ele só subiu em linha reta. Então vamos ficar de olho aí a hora que bater nessas regiões aqui de topo histórico, de primeiro alvo, se eles vão fazer uma venda agressiva para pelo menos ter essa região rompida aqui do 64,12, tá? Toma muito cuidado, tá caro agora vale, viu, galera? Não dá para pegar ela não, tá muito esticado. A gente tem que esperar voltar nas médias aqui ou nessa região rompida. Bom, era isso que eu tinha para vocês hoje, uma atualização de fim de ano e de começo de ano, né? Quero desejar um bom ano novo, um ano próspero para vocês, tá? Obrigado por assistirem meus vídeos, apesar de eu não ter deixado com frequência, né? Sou ser humano igual vocês, tenho obrigações no dia a dia e acabo que não conseguindo gravar vídeos. E enfim, tá aí a minha análise para vocês de fim de ano. Uma boa virada de ano e até a próxima, galera.